Gravando já? Obrigada, bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Hoje temos a Bhagavad Gita, capítulo 14, versos 7 e 8. Vamos com a leitura em sânscrito. Verso 7. Rajo Ragat Makam Vidhi Trishna Shanga Samudbhabam Taniva Dignati Kaunteya Karma Sangena Dehinam. Verso 8. Tamaste Bhagyana Yambidhi Mohanam Sarva Dehinam Pramadalasya Nidravhis Taniva Dignati Bharata. Tradução. Capítulo 14, verso 7. O modo da paixão nasce de desejos e anseios ilimitados, ó filho de Kunti. É por causa disso a entidade viva encarnada está presa às ações fruitivas materiais. Verso 8. Ó filho de Bharata, fique sabendo que no modo da escuridão, nascido da ignorância, todas as entidades vivas encarnadas ficam iludidas. Os resultados deste modo são a loucura, a indolência e o sono que atam a alma condicionada. Mais uma vez, verso 7. O modo da paixão nasce de desejos e anseios ilimitados. Ó filho de Kunti, e por causa disso, a entidade viva encarnada está presa às ações fruitivas materiais. Verso 8. Ó filho de Bharata, fique sabendo que no modo da escuridão, nascido da ignorância, todas as entidades vivas encarnadas ficam iludidas. Os resultados deste modo são a loucura, a indolência e o sono que atam a alma condicionada. Vou fazer o mantra de reverências que esqueci de fazer no começo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Obrigada. Trava o microfone. Bom dia para todas as pessoas na sala. Obrigado, Andréia, pela leitura dos mantras, né, das escrituras da Bhagavad Gita, as escrituras sagradas. Obrigado, Devi, pela condução, por ter nos guiado, né, no caminho dos mantras. E também obrigado a todas as pessoas que estão aí fortalecendo a nossa egrégora, né, a sala dos mantras, que alimenta, né, aqueles que, enfim, almejam a liberação dos ciclos de repetidos nascimentos e mortes e que podem ter, né, através da sala dos mantras, recursos e informações mediante as quais, né, esse evento pode ser realizado, ou seja, a liberação dos repetidos nascimentos e mortes. Então eu vou fazer a dissertação agora aqui do verso que está sendo apresentado em questão, tá bem? Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Aqui nós temos, né, algumas orientações acerca de como é que as modalidades ou os humores da natureza afetam o nosso estado de consciência. Né? Como é que nós nos relacionamos, como que o ambiente nos influencia. Né?
as modalidades nos influenciam. E aqui está sendo mencionado as modalidades que é Raja Guna e Tama Guna. Né? Raja, que é traduzido aqui como o modo da paixão, e Tamas, que é mencionado aqui como o modo da ignorância, a modalidade da ignorância, a inércia, né? Movimento, ação, inércia. Aqui está sendo colocado, né, a entidade viva encarnada. Né? Então, esse termo, né, encarnado, é um termo que é utilizado quando a gente faz as observações analógicas. Né? Quando a observação ela é analógica, então nós vamos utilizar o termo encarnado. Então, quando nós aplicamos um modelo atualizado do sistema de observação, então nós vamos, né, utilizar os termos védicos que são mais apropriados para essas funções. Então nós vamos utilizar o termo condicionado, né, ou condicionada, que é mais de precisão. Às vezes as traduções são trazidas como alma encarnada ou alma condicionada. Entre alma encarnada e alma condicionada, a alma condicionada, né, ela é mais apropriada, né, em termos de tradução. Tá? Não vou entrar nos detalhes do porquê que o conceito de encarnação não é muito preciso, porque para isso eu precisaria contextualizar os princípios de simulação, e eu não vou fazer isso aqui agora. Então eu vou só, né, assim, deixar à disposição para vocês a informação de que o conceito de condicionamento é muito mais compatível com a observação científica do que o termo encarnação, que é uma terminologia religiosa, basicamente, tá? Então, somente religiosa, nesse caso, tá? Não que isso não seja útil ou funcional, apenas que é limitado ao âmbito da fé ou da religião, e não pode ser aplicado dentro de um campo de observação científica, tá bem? Só para deixar claro esses detalhes aí. Aqui está sendo mencionado a alma encarnada, tá? Mas é o conceito alma condicionada. Então, assim, por causa disso, a entidade viva, né, que está condicionada ao corpo, presa às ações materiais, chamadas materiais, né? Porque no modo da ação, motivada por esse princípio, né, fundamentado na ação, é o elemento fogo, que é movimento, está em atividade. Então, nessas condições, nós desejamos construir os impérios, conquistar o mundo, vencer a Copa do Futebol, enfim, é o que faz com que as coisas aconteçam. Não é ruim, tá? Não é ruim. É algo que é benéfico para a humanidade porque produz progresso. A questão é que, por exemplo, açúcar também não é ruim no corpo. O corpo consome açúcar. O cérebro, por exemplo, o combustível do cérebro é glicose. Né? Aliás, glicose é o combustível para praticamente todas as entidades vivas, né, que se alimentam, consomem glicose como combustível e produz ação. Então, o açúcar não é ruim. Né? Agora, quando ela é utilizada em excesso, vira diabetes e vira doença. Então, a gente vê que a modalidade de Raja Guna, ela não é ruim, porque ela produz movimentos. Quando ela se torna predominante, dominante, ela fica tirânica. Por quê? Motivadas pela ganância de poder, prestígio e domínio, você vai, então, produzir como consequência ou efeito colateral a violência, assim como o excesso de açúcar tem como efeito colateral, possivelmente, um diabetes, algo assim. Tá? Então, o excesso do modo de ação, do dinamismo, do modo da chamada paixão, vai gerar, então, atritos, conflitos e guerras e violência. Então, muitas pessoas sofrem como consequência disso daí. Tá? E aí é necessário calibrar essas modalidades para que elas sejam funcionais sem produzir efeitos colaterais. Ó, filho de Bharata, não fica sabendo que no modo da escuridão, que é tamas, que é o modo da inércia, que é nascido, né, da ignorância, todas as entidades vivas condicionadas aí ficam iludidas. Tá? Os resultados dessa ilusão é a loucura,
a indolência e o sono, que atam a alma condicionada. Aí já aparece a alma condicionada, né? O conceito de alma condicionada. Então, a modalidade de tamas é a inércia, é a decomposição. Tamas é, por exemplo, as folhas na floresta, no chão, estão em estado de tamas. Elas estão em decomposição, elas estão em inércia. A folha na árvore está em raja, está em ação, produzindo fotossíntese. No chão, ela está em tamas, em inércia, em estado de decomposição. Tá? Embora a terra em si e as bactérias que estão ali decompondo as folhas estejam em raja, em paixão, as folhas em si, ou os materiais orgânicos em si, estão em tamas, em inércia, em decomposição. Essa modalidade, ou seja, essa característica da influência, né, da natureza, gera também os efeitos conhecidos como, acho que eu perdi um pouquinho a conexão, mas voltei, né? Tá. Ok? Então, gera um efeito conhecido como pramada. Pramada significa ilusão ou loucura, né? E a loucura, no sentido literal do termo aqui, nós podemos interpretar essa loucura como sendo a adaptação do ser à condição de decomposição. Ou seja, a conformidade do ser à condição de ignorância e de estado decomposto de existência, onde ela não se importa com os sofrimentos pelos quais ela está passando. Por exemplo, quando a gente vê alguém na rua, deitado no chão, né, com algum ferimento, e assim, bêbado, ou então simplesmente ali, né, drogado, alguma coisa assim. Ou alguém que está doente, mas não se cuida, que tá, assim, não se importa com a própria saúde, tem asma e está fumando, talvez, uma coisa assim. Ele tem crises, vai para o hospital, respira lá e volta e fuma. Então, essas pessoas, que elas não se importam com o bem-estar pessoal, que assim, aplicam sobre si próprias dores e sofrimentos e extraem daí, através da autodestruição, do autoflagelamento, a felicidade delas, isso é loucura, considerado loucura. É quando o ser sente prazer na dor. Isso é um problema psiquiátrico ou psicológico. Tá? Então, na medida em que nós estamos influenciados pelo modo da ignorância ou da letargia, da indolência, que é tamas, nós ficamos justamente, né, como é falado, letárgico. A raiz etimológica da palavra letárgico, no inglês, nós temos let, né, tem aquela, né, tem a expressão let it go, let it go, let it go, deixe isso ir, né? Ou deixe para lá, largue, abandone, deixe, L-E-T, né, que é a raiz aí para as línguas latinas. Para nós aqui, letal, ou letal. Letal nós utilizamos para dizer que uma coisa venenosa pode levar à morte, é letal. E letargia tem a mesma raiz para letal. Letal e letargia são, né, ali primos da mesma família que caminham juntos. Então, a letargia é letal. Por quê? Porque a letargia vai infligir ao ser a condição de decomposição, ou seja, ela terá que se submeter à decomposição e, eventualmente, né, sofrer com isso daí. Tá? E o sono é um processo biologicamente, né, calibrador das nossas condições de saúde, porém, quando ele é utilizado em excesso, ele se torna letal também, porque ele gera vários efeitos colaterais, como depressão, medos, ansiedades e improdutividade. Né? Se uma pessoa dorme em excesso, como Krishna diz, né? Uma pessoa espiritualista, um yogi, ele não pode comer em excesso, comer
com escassez, caso ele não esteja fazendo isso de forma consciente. Ele deve comer na medida certa, dormir na medida certa, enfim, ele deve ser comedido, ele deve ser equilibrado em suas ações, para que ele possa ser um yogi. Ok? Então, o modo da ignorância, ou a letargia, né, ou o tamas, ele produz o efeito final, que é a loucura, que é o medo, é um dos efeitos colaterais do estado do modo da ignorância. Ok? Então, nessas condições, ou influenciados por essas condições, os seres, eles ficarão mais estimulados à noite. Eles ficarão mais assim, inclinados a permanecer em estado de hibernação. E nessa condição de hibernação, elas, então, necessariamente deverão ser submetidas a um processo contínuo de repetidas decomposições, que é o que nós chamamos de morte. E manter-se em ignorância ou letargia é impor sobre a si mesmo uma pena de morte. Então, o ser letárgico está declarando a morte de si mesmo. E essa declaração, essa pena de morte aplicada sobre si próprio, né, é uma condenação que você aplica a um criminoso radical, crônico, extremamente, digamos assim, pernicioso ou perigoso para os demais. Normalmente, a pena de morte ela é aplicada para um criminoso grave, para um crime grave, correto? Né? Então, uma pena de morte não é aplicada para alguém que, sabe, furta um objeto, né? Não é cabível pena de morte nesses casos, mas em alguns casos a pena de morte é cabível, tá? E nós sabemos discriminar isso daí. Agora, qual seria, né, o crime que justificasse essa condenação sobre nós próprios, tendo nós, né, assim, a determinação, sendo nós os juízes de nós próprios enquanto réus, nos condenar à morte? Isso é uma avaliação extremamente negativa daquilo que nós somos, almas, né? E isso também significa loucura. Se você, um juiz, por exemplo, determinar, você infringiu as leis do trânsito, ok, pena de morte para você. O público vai dizer que isso é loucura, certo? Então, no modo da ignorância, a pessoa toma decisões irracionais, improdutivas, incongruentes, insatisfatórias. Então, no cultivo do modo da ignorância, nós aplicamos sobre nós uma pena incompatível com a nossa realidade. Nós aplicamos sobre nós a pena de morte. Ou seja, a indolência e a letargia é letal. Então, é como aplicar uma injeção letal, uma pena de morte. Porque o ser deverá morrer para renascer. E assim que ela renasce, qual é a condenação seguinte? A morte. Então, a ignorância gera loucura, irracionalidade e decisões improdutivas. Por isso, os sábios são tão enfáticos e determinados em dar uma orientação específica para o ser coerente, para o ser sóbrio, para o ser intelectualmente honesto consigo mesmo, consigo mesma. Tamassô, Bhadyotir, Gamayar. Saia da escuridão agora. Venha para a luz. Mas por quê? Eu gosto da escuridão. Você gosta da escuridão. Você não gosta da escuridão, criatura. Você está presa à escuridão, é diferente. Tá? Você não conhece a outra fase da existência. Como é que você pode dizer que você gosta? Então você tem que experimentar a luz. Você tem que experimentar a condição superior para só então poder definir o que você gosta e o que você não gosta. Por enquanto você é um prisioneiro na escuridão. Não é uma questão de gosto, é a adaptação à cela. É diferente. Então, saia da escuridão e venha para a luz. Mas quando? Agora. Era para ser ontem. Mas você já procrastinou, renasceu e está condenado à morte de novo. Então não é para depois. É agora.
É assim que os sábios falam conosco. Não sei se vocês já ouviram isso, mas foi assim que, né, eu tomei consciência de que a minha situação não era favorável como um ser condicionado, adaptado à cela escura dos renascimentos. Então aqui Krishna está dando uma demonstração de quais são as variações onde nós podemos estar para que nós possamos decidir em qual posição nós queremos estar. Aí. E certamente a posição da indolência, da letargia, né, da procrastinação, do cultivo da ignorância e da preguiça existencial, automaticamente também é uma autocondenação a nós mesmas, pena de morte. Merecemos isso? Será que nós somos criminosos tão graves assim, a ponto de merecer essa condenação? Será? E ao condenarmos a morte, nós estamos condenando também aqueles que nós amamos, ao nosso redor. Será que eles merecem realmente essa condenação? Aí tem que ver, né? Como é a qualidade do nosso amor? Né? Muito bem. Então, eu vou parar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna.